Olá, eu sou Bento Adeodato Porto e neste canal nós procuramos fazer algumas reflexões bíblicas conforme a inspiração que o Senhor tem me dado pela sua misericórdia, pela sua graça. Se você gosta de meditar em alguns versículos, temas bíblicos, se inscreva no nosso canal. Hoje o nosso tema será Vivamos o luto pela morte de nossos irmãos em Cristo, como o fez o rei Davi. Nós sabemos que é muito comum nós sermos pegos pela morte, pelo falecimento de servos e servas do Senhor, principalmente de forma inesperada. E o luto é uma realidade. Mas diz o escritor bíblico em Eclesiastes capítulo 7, versículos 1 a 4, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Uma casa em luto é melhor que uma casa em festa. A tristeza é melhor que o riso. O coração do sábio está na casa onde há luto e o dos tolos na casa onde há alegria. Ora, mas por que será que o escritor de Eclesiastes escreveu isso? Será que ele era assim melancólico? Não. Na realidade, nós vamos ver ao longo desta mensagem que existe um fundamento espiritual, bíblico, para este pensamento do escritor de Eclesiastes. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor, conforme Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, nós nos tornamos nova criatura, que possui a mente de Cristo e não a mente do homem. Está em 2 Coríntios capítulo 15, verso 17 e 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Ora, qual a diferença entre a mente de Cristo e a mente do homem? A mente do homem pensa conforme os padrões deste mundo, conforme o que nós aprendemos na nossa família, na escola, ou na sociedade ímpia, ou na sociedade espiritualmente imatura. Já a mente de Cristo, ela é edificada em nós por meio do Espírito Santo de Deus. E nós permitimos com que o Espírito Santo edifique em nós a mente de Cristo, quando nós nos dedicamos à leitura e meditação na palavra de Deus que está na Bíblia, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos dedicamos a viver o Evangelho em nossas vidas, amando a Deus com toda a nossa força e todo o nosso entendimento e amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quando nós praticamos o Evangelho e nós estamos permitindo, melhor dizendo, que o Espírito Santo ele edifique em nós uma nova mente, a mente de Cristo, porque nós estaremos fazendo exatamente aquilo que Cristo fazia. Agora, vejamos o que seria uma crença que nós deveríamos implantar, que nós devemos implantar em nossa mente para diante da morte de um servo ou uma serva do Senhor, vivermos e conduzirmos a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus que está expressa na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver como como um servo do Senhor deve pensar, deve refletir para poder reagir adequadamente ao luto pela morte de um irmão em Cristo. Primeiro, nós devemos pensar e ter em mente que os nossos filhos, cônjuges, pais e entes queridos pertencem a Deus, conforme está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Eles não pertencem a nós. Além do mais, segundo, os nossos filhos, cônjuges, pais e entes queridos que já confessaram e seguem Jesus, assim como nós já confessamos e seguimos Jesus, são cidadãos do céu e não da terra. O nosso lugar é no céu e não aqui na terra, conforme está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20, e Hebreus capítulo 13, verso 14 e capítulo 11, verso 16, no mesmo livro de Hebreus. Terceiro, para quem já confessou Jesus e tem intimidade com Deus, morrer é estar em Cristo. Morrer e estar com Cristo é muito melhor do que permanecer vivo na terra. É o que diz o nosso
querido Paulo, apóstolo de Jesus, em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Quarto, porém, o permanecer aqui na terra, depois de ser servo do Senhor Jesus, só tem valor para nós se nós formos como Cristo aqui na terra. Amarmos o mundo, ou seja, a humanidade, a ponto de abrirmos mão de nossos interesses pessoais, terrenos, por amor às outras pessoas, principalmente aos irmãos da fé, para darmos fruto na obra que fazemos com Deus. Isso está fundamentado em Filipenses capítulo 1, versículos 22 a 23 e Gálatas capítulo 6, versículo 10. Quinto, é preciso que nós tenhamos plena consciência e convicção de que todos nós que confessamos Jesus como o Senhor, temos um ministério, o qual recebemos automaticamente quando confessamos Jesus. Este ministério é o ministério da reconciliação, isto é, enquanto estivermos na terra, devemos trabalhar, viver o Evangelho, de modo a trazer outras pessoas a também confessarem Jesus como Senhor e assim se reconciliarem com Deus. Isto é, fazer de nós justiça de Deus, entre aspas, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21 e Marcos, capítulo 16, versículo 15, que fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Sexto, quando nós vivemos o evangelho de Jesus, de modo que a nossa vida, o nosso falar, sejam um bom testemunho do Senhor Jesus, e alguém, em razão de nosso testemunho de vida e de nossa pregação, se converte ao Senhor Jesus, neste caso, nós estamos sendo a justiça de Deus, porque por nosso intermédio, alguém creu em Jesus e se reconciliou com Deus, ao se tornar servo do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 21, fundamenta esse entendimento que nós estamos expondo aqui. Sétimo, se quando vivenciamos e pregamos o Evangelho e alguém se converte, somos justiça de Deus, então, enquanto estivermos vivos, isto é, que devemos buscar, melhor dizendo, que devemos buscar, em primeiro lugar, antes de ser filho ou filha, antes de ser pai ou mãe, antes de ser profissional, antes de ser cidadão, enfim, antes de assumir qualquer papel ou função na terra, o servo ou serva do Senhor Jesus deve buscar em primeiro lugar viver e pregar o evangelho com o seu modo de vida e sua palavra, e tudo o mais o Senhor lhe acrescentará, obedecendo assim ao mandamento do Senhor Jesus, escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é muito famoso esse versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vai vos acrescentar as demais coisas? O próprio Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, ele nos supre das nossas necessidades, porque ele sabe de tudo aquilo de que nós necessitamos para viver aqui neste mundo. Ao entendermos e renovarmos o nosso modo de pensar para torná-lo segundo os versículos bíblicos mencionados e de acordo com a estrutura espiritual que nós, servos e servas do Senhor, devemos edificar em nós, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, por meio da meditação na palavra, da oração e da prática cotidiana do Evangelho, entenderemos e aceitaremos perfeitamente o que acabamos de meditar. Devemos viver o nosso luto como fez o rei Davi, que jejuou e orou enquanto havia vida no filho que ele teve do adultério com Batseba. Mas, depois que a criança morreu, Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou.
Também foi à sua casa, pediu pão e comeu. Está lá escrito em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Portanto, Davi, enquanto havia vida no seu filho, ele chorou, ele suplicou, ele fez jejum, ele vestiu-se de pano de saco, mas depois que a criança faleceu, ele se recompôs e adorou o Senhor Jesus. Foi adorar o Senhor Jesus. Então isso quer dizer que quando nós estamos de luto, nós não devemos nos afastar das reuniões da igreja, das reuniões de culto da igreja. Pelo contrário, nós devemos ir para as reuniões de culto da igreja para que nós possamos ali adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor e receber a solidariedade dos irmãos e irmãs em Cristo. Porque, afinal de contas, nós somos um corpo. Se um servo do Senhor, uma serva do Senhor está de luto, está sofrendo, todo o corpo está sofrendo junto com ele. Se nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e acreditamos no que a Bíblia diz, que, entre aspas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, aprendamos com Davi a viver o luto não segundo o nosso entendimento humano, mas segundo o coração de Deus. Por quê? Entre aspas, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Fecha aspas. Salmos 116, 15. Então, vivamos o luto pela morte de nossos irmãos em Cristo, como fez o rei Davi, adorando o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.